Bem-vindas, bem-vindos, boa noite. A nossa live de hoje, o nosso bate-papo de hoje é sobre bloqueios e traumas emocionais. E eu vou ser bem sincera com vocês, hoje é uma noite que é uma noite diferente, mexida, acho que eu tô mexida, espero que vocês estejam também mexidos. E a pauta não é o Covid, né? É todas essas movimentações, essas manifestações que estão acontecendo nos Estados Unidos, no mundo inteiro, inclusive no Brasil. George Floyd, um símbolo, uma tristeza, uma dor, uma lágrima, e eu tenho certeza que vocês compartilham comigo dessa dor. A nossa convidada da noite é Neuza Bilhalva, uma professora e pedagoga, psicopedagoga da área infantil, educação infantil. Traumas, bloqueios emocionais, psicológicos, vamos lá. Daqui a pouco eu vou chamar então a Neuza, nossa convidada. Pessoal, traumas e bloqueios. Os traumas são sequelas dos bloqueios. Situações tristes, sofridas, dolorosas, se tornam traumas, ficam como lembranças congeladas no nosso subconsciente, na nossa alma, no nosso corpo, e nós ficamos muitas das vezes com imagens, sons, cheiros, sensações marcadas ou marcantes em nós, na nossa vida, na nossa alma. Os traumas se tornam bloqueios, que são aqueles momentos de paralisação. Quando nós ficamos bloqueados, nós ficamos paralisados nas ações, nas iniciativas, diante de desafios, diante de situações novas. Então, todos os traumas, todas as experiências negativas, dolorosas, frequentemente fazem isso, podem deixar marcas indeléveis e criar sintomas, sensações e ações bloqueadas ao longo de nossas vidas. Como é que surgem esses traumas? Como é que surgem esses bloqueios emocionais? Eles podem surgir a qualquer momento das nossas vidas, mas nós já temos falado sobre isso em outras lives. Na primeira infância, especialmente na primeira infância, os traumas são muito intensos, em maior número, e são muito significantes e têm desdobramentos ao longo de toda uma vida, de toda uma existência. Como eu trabalho com psicoterapia, trabalho com hipnose e com a regressão, eu vejo todos os dias no consultório pessoas sofrendo, pessoas sofridas com os traumas e com os bloqueios emocionais que foram construídos, adquiridos lá na infância. Por que isso acontece? Porque nós temos relações com autoridades na primeira infância que fazem com que nós sejamos quase manipulados por eles. Toda criança não tem censura, não tem filtro, e ela acredita em tudo que lhe é dito. E as autoridades exercem sobre todos nós, em todas as idades, influências muito fortes. Toda autoridade tem poder. Para a criança, quem são as autoridades? Quem são as principais autoridades na vida de uma criança? Pais, professores, babás, avós, tios, irmãos mais velhos, enfim, quase todo mundo. E as crianças são como esponjas, absorvem tudo que lhes é dito, que lhes é passado. Então, há muita dor, há muitos traumas. A construção desses bloqueios emocionais se dá ao longo
dessa primeira infância, e às vezes as pessoas chegam aos 30, aos 40 anos ainda com esses traumas, ainda com muitos bloqueios. Porque quando você tem um bloqueio emocional, você tem medo de experimentar aquela experiência negativa do passado, então você fica paralisado. Esse é o bloqueio. E quando você consegue vencer esse bloqueio, muitas das vezes você repete erros, porque você repete as mesmas escolhas. Pessoas com medos, com bloqueios, medo do insucesso, medo do fracasso, medo da crítica, medo de mais um bullying. Bullying que ela sofreu a vida inteira. Então, essa pessoa, ela se fecha, ela se recolhe, ela fica enclausurada no seu castelo emocional e vai vivendo dores, vai vivendo solidão, isolamento. E dentro da sua mente, quantas questões, quantos questionamentos, quantas dúvidas. E o medo vai se apoderando e vai criando um ciclo vicioso. Porque se eu faço escolhas erradas, tenho insucesso, eu me recolho mais um pouco e vou repetindo esse ciclo vicioso ao longo de toda uma existência. A nossa convidada da noite, a Neuza Bilialva, ela vai se apresentar para vocês aqui daqui a instantes, então eu vou te chamar, Neuza, e ela vai contar então para nós a sua experiência com as crianças nessa fase tão importante, tão determinante para eu diria, para a conformação, eu não vou falar formatação, mas a construção da sua personalidade, da sua alma e principalmente da sua autoestima. Olá, Neuza, boa noite. Oi, boa noite. Como vai você? Tudo bom? Eu estou te ouvindo bem. Vamos ajeitar aqui as câmeras, que agora a gente fica com a tela dividida. Tudo certo. Chazinho na mão? Hoje eu fiz de camomila para acalmar um pouco o ânimo. Eu fiz de limão e estou com uma caneca nova aqui, ó, diferente. A minha Oh, que beleza. linda! Muito bem, Neuza. Estou de luto, Neuza. Por quê? Porque toda essa situação lá nos Estados Unidos, no mundo inteiro, inclusive no Brasil, realmente está mexendo muito comigo. Sim, tá mexendo com todos nós, né? E eu estou realmente de luto. Eu acho que você também. A gente fica muito mexida. Hoje eu e uma colega ainda estávamos falando sobre isso. Não tem como não mexer, né, conosco, né? Não tem, mas a gente tem que É a história tocar de em todos frente. nós, não é? A história do George é a história de todos nós. Porque, de alguma forma, eu comecei falando de autoridade, de alguma forma, todos nós, em algum momento, ou em muitos momentos das nossas vidas, estamos sob o jugo da autoridade. O George Floyd Com estava certeza. sob o jugo de uma autoridade policial que deveria estar ali para cuidar da população, para proteger, para trazer segurança para a população. E não foi isso que ele fez. Ele usou a autoridade dele para se impor, para impor o seu desejo, a sua visão de mundo, a sua opinião, o seu julgamento, a sua impressão. E ele não só julgou, como condenou e executou o Jorge. Eu não faço questão nem de citar o nome do policial. Acho que não merece. Não vale a Neuza, pena, né? fala para nós um pouquinho sobre a sua história profissional, a sua formação, e porque para as pessoas entenderem porque eu te convidei para estar aqui hoje, para acrescentar para nós aqui a nossa reflexão da noite. Por favor. Bom, primeiramente, boa noite a todo mundo. Já vi que vários comentários aí que eu tô aqui, obrigada por estarem nos prestigiando, isso é muito bom, né? Fazer essas reflexões todas. Para quem não me conhece, eu sou a Neuza, sou professora de educação infantil e trabalho também com psicopedagogia. Trabalho já há 8 anos no mesmo município e ultimamente eu estou trabalhando mais na área da inclusão, né?
que a gente passa muito com esses traumas que tu tá falando, né, Silvana? Não só com a inclusão, mas com as famílias, com as autoridades, com os desmandos, muitas vezes, né, do nosso próprio sistema, né, educacional. Mas, enfim, eu trabalho com as crianças e é bem aquilo que tu falou, né? Eles são espontâneos, são alegres, nos transmitem energias boas, que inclusive nesse momento de isolamento nos faz muita falta, essa energia que a criança nos traz, né? Pelo menos para mim me faz. E ao mesmo tempo a gente sente que eles, sim, são dominados por autoridades, né? Vêm das famílias muitas vezes, e às vezes das nossas próprias escolas, né, Silvana? Assim, que tem professores que abusam de suas autoridades e que criam marcas gigantes dentro das nossas crianças. E a gente tem trabalhado, inclusive esse ano no nosso município, que estávamos trabalhando, né, Silvana, que fomos interrompidos, né, por esse isolamento, bem sobre a educação socioemocional, né, que é bem esse tema, né. Então a gente trabalha muito isso com as famílias, com as crianças, com as professoras, porque eu, Neuza, acredito que a educação, se não tiver o amor e o respeito, de nada vale, assim, sabe? E com certeza deixa marcas, como é que eu vou te dizer, marcas ruins, né? Para sempre na vida das crianças. Pessoal, assim, eu vou repetir esse conceito básico, né, Nilza? O nosso subconsciente, ele é o HD do nosso cérebro, é onde ficam registradas as nossas memórias, as nossas experiências, as nossas emoções já vivenciadas. Então, se nós fizermos uma programação positiva, boa, iluminada, amorosa, afetuosa, o retorno vai ser com a mesma vibração. Se nós fizermos uma programação, esse HD negativo, influenciando essa criança, esse ser a ter pouca confiança, pouca segurança, medos, traumas pela autoridade exercida na primeira infância, então nós vamos detonar com a autoestima dessa criança. Então, assim, o subconsciente não tem filtros até 6, 7 anos, às vezes. Mas, com certeza, até 5 anos, a criança absorve tudo que lhe é dito. Então, a responsabilidade dos adultos, das autoridades que convivem com a criança até 5, 6 anos de idade, essa responsabilidade é imensa. Tudo que é dito para essa criança vai ficar registrado no âmago do seu ser, no seu subconsciente, e vai trazer resultados, desdobramentos, como eu gosto de dizer, ao longo de toda uma existência. Então, eu costumo dizer, Neuza, que os professores que cuidam das crianças na eternidade, nos primeiros anos escolares, deveriam ser os professores mais preparados, com maior conteúdo, com maior carga educacional possível. Antigamente até era o contrário, né? Pessoas muito despreparadas eram encarregadas de cuidar das crianças, eram só babás, né? Hoje já se tem essa consciência, essa preocupação de que na primeira infância tem que estar os profissionais mais preparados, não é? É uma caminhada, tá indo para isso. Isso é o mais importante, não é? A formação tem que ser enorme para poder lidar com essas crianças. Com certeza. E a vontade também, né, Silvana? Tem que partir também da pessoa, a vontade de querer fazer, né, o que realmente interessa, o que realmente faz a criança crescer, evoluir e se sentir amada, né, dentro de uma escola. Porque vocês sentir o carinho. Eu quero que vocês que estão nos ouvindo aqui, que estão passando pela sala, pelo nosso bate-papo, pelo nosso chá, eu quero que vocês pensem quantos e quantos de vocês já não ouviram, não se lembram, com certeza se lembram, quantos já não ouviram lá
lá na infância, frases que detonavam com a sua autoestima, que desestimulavam ações, que Com desestimulavam certeza. iniciativas. Então, nós não estamos falando para um público de professores hoje, nós estamos falando para todo mundo. Todos nós somos vítimas, muitas das vezes somos vítimas de pessoas que nos amavam lá na nossa infância. Os nossos pais sempre nos amaram, mas eles não tiveram o preparo, a Conhecimento, né? educação, o conhecimento exatamente para nos dar um amparo, eu diria, adequado. Amor não Sim. faltava, boas intenções não faltavam. Eu tenho certeza, nossos pais sempre foram muito amorosos e bem intencionados. Mas quantas vezes pais e mães e os adultos encarregados de cuidarem das crianças foram grotescos, foram mal Carrascos. educados, foram como você, Carrascos. carrascos, É. não foram aquelas pessoas que, com frases assim aleatórias, mal pensadas, proferidas de forma inconsequente, foram essas pessoas que muitas vezes deixaram esses traumas em nós. Nós até falávamos disso na última live com a doutora Luciana sobre autoestima, não é? Então, Sim. a questão de não se aceitar, não aceitar o próprio corpo, muitas vezes vem de uma frase dita por um adulto, por um avô, por um tio, Ou por aceitar rótulos, né, Silvana? um Eles rótulo. às vezes aceitam os rótulos, porque infelizmente, Silvana, hoje em dia ainda temos professores assim, né? Mas claro que está mudando, já é uma tem o pessoal que está entrando com outro tipo de pensamento, as formações estão sendo mais tocantes, né? Que tocam mais a empatia das pessoas, cada vez mais, cada ano que passa, estão investindo nisso, mas infelizmente ainda temos, né? Professores que ainda causam esses rótulos para crianças que não conseguem aprender porque lá atrás ou agora há pouco chamaram, né? Tu não aprende, tu é um burro. Infelizmente, Silvana, a gente ainda se depara com isso. É, é, é quase inacreditável, né? A gente pensar que nos dias de hoje ainda tem profissionais da educação dizendo esse tipo de coisa para as Poucos, mas crianças. tem. Mas nós vamos mudar esse rumo. A Porque gente eu, já está porque eu acho até que tá no caminho. eu acho que até alguns pais podem até não ter esse preparo, mas professores é inconcebível. São profissionais que têm, eu diria, a responsabilidade de construir a autoestima do seu aluno, dessa criança. E eu não vou nem entrar na questão salarial, porque quem me conhece sabe que eu defendo a vida inteira que professores deveriam ganhar 10 vezes mais, 20 vezes mais do que ganham. Eu acho que deveriam ter salários assim, estupendos para poderem estudar, para poderem se dedicar, se preparar, não terem sobrecarga, né, pesos, Emocional. cargas horárias assim desumanas, não é? Então eu acho que o professor devia ganhar muito, muito, muito mais do que ganham e deveriam se preparar constantemente, estudar, se reciclar o tempo todo. Tá. Dito isso, essa questão salarial, infelizmente nós não estamos nesse ponto. Eu acho que vocês da área da educação, assim como nós da área da saúde, nós temos que ter eu diria assim, um DNA diferenciado para cuidar das pessoas. É um DNA de empatia, é um DNA de zelo, de atenção, de afeto, que dinheiro não paga. Não é dinheiro. Não Eu pode. digo que Porque, inclusive, assim, é, eu tenho certeza que se a pessoa não tiver isso no DNA, ela pode ganhar o salário que for. Ela não vai conseguir alcançar o coração daquela pessoa de quem ela cuida. com certeza. Se não tiver amor por aquilo que faz, procura outra profissão, porque aquilo ali é sensibilidade. Tem Uhum. que ter a empatia, a sensibilidade para poder lidar, porque não é fácil o dia a dia. A gente sabe que não é fácil. Mas como não é fácil para nenhuma profissão, né, Silvana?
Só que Mas é ali nós estamos lidando com seres humanos, com crianças que estão em formação, e nós temos obrigação de fazer o melhor para que essa criança cresça melhor, né? é o Então, futuro está da nas nossas humanidade, né? mãos. A Está nas criança é o nossas futuro da mãos. humanidade. A gente Com certeza, sem pode ser dúvida. um chavão, uma coisa que todo mundo repete, é algo que todos nós repetimos, mas as crianças são o futuro da humanidade. Então, se nós queremos uma humanidade melhorada, evoluída, iluminada, se nós queremos filhos nos amando e nos cuidando, inclusive quando formos idosos, quando estivermos caducando por aí, né? Põe a avó no sol, tira a avó do sol, põe a mãe no sol. Nós, nós temos que plantar, pessoal. Nós temos que cuidar É, dessas crianças. Nós temos a que Tati ensinar para está elas, né? O que que é amor, o que que é amar. a Tati tá colocando ali, ter escuta com as crianças e olhar sensível. É isso aí. Precisa amar o que faz, como qualquer outro profissional. Escutar a criança, ele precisa ser escutado, ele precisa ser amado. Né? Você se Não lembra? adianta. Eu sei que você estava nos acompanhando na outra live na semana passada que nós falamos só atende quem entende. Eu vou repetir isso a vida Ah, inteira. com certeza. Se É você, isso. se você não entende a necessidade da criança ou do seu paciente ou da pessoa que depende afetivamente de você, você não pode atendê-la. E para atendê-la, para entendê-la, você tem que ouvi-la, acolher com a alma. Volto a dizer, não é dinheiro, não é faculdade que vai te ensinar a fazer Não, isso. não. Isso é algo que a gente É o traz dentro coração, da gente. É o DNA. é o olhar. E eu acho que tem também, Neuza, um lado espiritual nessa conversa, sabe? Eu acho Oh, que oh. pessoas sensíveis, pessoas mais sensíveis, são pessoas que têm esse lado, eu diria, mais desenvolvido, a sua espiritualidade mais desenvolvida. Nós estamos falando de religião, não, pessoal, nós estamos falando de espiritualidade. Espiritualidade. É algo mais amplo, não é? Vamos É, ler aqui, Neuza, alguns comentários. A gente vamos, tem tem, bastante coisa interessante ali. pois é, você já pegou alguma aí? Fala para nós. Aham. Saber ouvir com o coração, é verdade. Isso. É porque É, nós Mari. temos muitas pessoas aqui, inclusive eu sei que temos professoras. Muitas professoras aí, É, colegas queridas que estão aqui nos prestigiando. o foco tem que ser na criança. Tem um comentário aqui da Andréia. Eu tiro meu Ouvir com o chapéu coração. porque eu tenho uma prima, a Carla, eu tiro meu É chapéu. isso aí, Andréia. Sim, ouvir com o coração. É isso aí, ouvir com o coração. Oi, Ju, a Vanessa. Empatia, é isso aí, Vanessa. A Carla é uma prima de Belo Horizonte, professora, já ouviu de mim muitos elogios, porque ela também trabalha com crianças de 4, 5 anos, se eu não estou enganada, e é uma dureza. Eu até gostaria, Carla, escreve para nós aí quantas crianças você cuida numa sala de aula. Eu não vou Acredito que a falar. família. Não, é uma coisa louca. Os pais estão hoje confinados, estão enlouquecendo com 1, 2, 3 filhos. Os É, professores têm, às vezes, que lidar com 30, com é. 35. Não sei como é que estão E, hoje. e 35 vinda de diferentes lares, né, Silvana? Hoje os pais estão com seus 2, 3 filhos dentro de casa, todos da mesma família. E aí, mas a gente tem uma sala de aula repleta de crianças, vinda cada um com a sua realidade, né? Uhum, uhum. E aí teve. Mas tem o lado bom também. A gente também deixa a marca boas nas crianças. Sensibilidade e amor, isso aí, Mária, realmente. A gente consegue deixar marcas boas nas crianças, pelo menos as escolas por onde eu passei. A gente procura muito começar o dia com alegria, né? Que eu acho que é fundamental, dando boas gargalhadas, porque as crianças nos fazem rir, nos ensinam a sorrir, isso é muito bom. Deixa o coração menos duro. Eu já trabalhei com colegas que não gostavam muito de sorrir, e
não gostavam de se sentar no chão. Ah, me pegaram como colega de sala, que dureza para elas. Porque eu já chegava na escola de manhã dando risada, brincando com todo mundo. Então a gente consegue deixar marcas nas crianças, marcas boas também, né, Silvana? Eu acho que é por aí. Quem é que não Deixar marcas tem, nas. e quem é que não tem um professor do coração até hoje na vida? Quem é que não É, tem? eu tenho alunos, Silvana, que hoje já estão no fundamental, alunos que já se formaram e que me encontram na rua, e é muito bom a gente encontrar, porque reconhecem a gente, né? Como carinho, com. Eu tenho pais que até hoje dizem assim, que saudade que eu tenho de ti. Eu Então, tenho, assim, isso é muito. eu tenho Oi? lembranças lindas dos meus professores. Não tenho traumas com professores. Eu era uma boa aluna, então. Eu também não tenho. Adorava meus E, professores. e há poucos anos, eu até posso contar para vocês, eu gosto de contar alguns casos, né? Há poucos anos eu resgatei o contato com uma professora do ensino, do ensino fundamental e médio, né? Que Era ela o foi. primário, Não, secundário. ela deu vários anos, assim, a partir da sétima série, sexta série ali antigamente. E eu resgatei, voltei a fazer contato com ela e no aniversário, meu aniversário do ano passado, que é janeiro, eu estava em Belo Horizonte, fiz contato com ela e na semana do meu aniversário nós fomos almoçar juntas. A alegria e o orgulho dela de estar comigo. Ela escolheu o restaurante, um restaurante que ela costuma frequentar, então o garçom conhecia e ela me apresentou para o pessoal do restaurante, para o garçom, aquela alegria de ver, olha só, uma aluna que voltou a me procurar, que hoje é médica, etc. Aquele orgulho, e eu mais feliz e mais orgulhosa ainda de poder estar com ela, de poder, porque assim, é uma senhora sozinha, que não tem filhos e tal. Então, assim, eu prezo muito pelos laços. Eu prezo muito os laços, todos os laços que têm afeto, que têm amor, que têm carinho. Essa professora me marcou porque eu acho que ela foi minha primeira psicoterapeuta. Eu tinha ali meus 16, 15, 16 anos, praticamente ela foi minha primeira psicoterapeuta. Ela era uma pessoa acolhedora, cuidadora, zeladora, em todos os sentidos. O pessoal está falando aqui, eu li alguns comentários, a Carla confirmou que são 25 alunos de 4 a 6 anos, isso é uma loucura. Muito aluno, É muito. muita gente, nessa faixa etária é uma loucura. Demais. O pessoal está falando aqui nessa situação da pandemia, né? Pais estão passando a conviver com os filhos assim com mais intensidade, né? Como filho? Repensando mais. As relações estão mudando, né? Eu acho que eu já ouvi vários pais valorizando professores com a pandemia, que estão É. vendo como é Como é duro. complicado, desafiador, né? Estar com uma criança horas e horas trabalhando, né? Patrícia Terenzi falando 4 anos, Patrícia, 20 crianças, você também, né? Isso mesmo, também lidando com crianças nessa faixa etária, também na área do magistério, da pedagogia, Patrícia. Nossa, é uma loucura. É. A gente tem muitas histórias, principalmente nós da educação infantil, né, Silvana? A gente tem muitas histórias, né, gostosas dentro da sala também. Eu tenho uma, eu não sei se eu posso contar uma história muito boa. Eu estou ouvindo aqui uma pessoa da nossa família rendendo homenagens aqui para uma tia já falecida, mas que foi professora durante 25 anos, Ah, Maria Leonel Ferreira, isso mesmo. Que lembrança bonita que você fez aqui agora, Patrícia. Olha, conta para nós, conta para nós. eu tenho uma história, eu acho até que a nossa colega está aí, mas é muito engraçada. Quando eu entrei no município, eu tinha uma turminha de 2 para 3 anos, maternal 1, né? E eu sou muito da música, muito sempre muito gritona, muito espalhafatosa, e aquela turma andava atrás de mim, cantando, e ela ia levar o menino dela, que era berçário, era bebezinho, e dizia: meu Deus, que professora doida. Eu nunca quero que essa professora seja professora do meu filho. Nunca, meu Deus, mas ela dizia para ela mesma, né?
E eu ali, né, feliz da vida com aquela turma de maternal, eles andavam tudo que nem a prof, cantando, bagunçando, dançando, corredor afora. E ela sempre dizia, passou um ano, dois, passou 2 anos. E eu fui para a turma do berçário 1, e quem vem de mim auxiliar? A mãe desse menino, né, que agora já estava em outra turma. Ela disse assim, não, me botaram de auxiliar com essa louca, não quero trabalhar com ela. Mas enfim, né, não tinha muito querer, ela entrou como minha auxiliar. Em uma semana ela disse assim, Neus, eu quero falar uma coisa para ti. Pode falar, Dani. Ah, eu tenho que te contar. Ela contou. O dia que eu entrei nessa escola e vi tu lidando com aquelas crianças do maternal, eu disse, nunca que eu quero que essa mulher seja professora do meu filho. E aí depois, agora te conhecendo, vendo o que tu faz com as crianças, vendo o teu carinho, vendo a tua alegria, digo, meu Deus do céu, como eu estava errada. E depois, 2 anos depois, o filho dela foi meu aluno, né? Ele até hoje ama a Prof. Neuza, ele me chama de Prof. Neuza. Até hoje, eu sou a única professora que ele convida para todos os aniversários dele. Ele tem 11 anos de idade. Então, isso é uma coisa gratificante, né? Porque a gente marca as crianças para o bem, marca as famílias, né? E sem contar que a gente dá umas boas risadas também. Nas salas de aula dos maternais, da educação infantil, a gente ri muito, gente. É muito divertido. Por isso que é importante nós tomarmos consciência de que os nossos traumas, os nossos bloqueios podem ser, eu diria, minimizados ou extinguidos pela turma que está cuidando dessas crianças. Então, Com certeza. os adultos, então nós temos que colocar as duas situações. Nós já fomos crianças e estamos cheios de traumas e bloqueios, como eu disse, mesmo com muito amor, com boas intenções, as pessoas que cuidavam de nós nos colocaram muitos traumas e muitos bloqueios ao longo das nossas vidas. E nós temos crianças sob os nossos cuidados, não só as professoras, mas nós como pais e mães, e avós daqui a pouco, eu espero, nós temos responsabilidades. Também. Alguém está rindo aqui do lado. Eu espero logo, sabe mesmo? Eu também. Eu faço uma campanha aqui daquelas. Louca para ser avó. Então, eu também. Nós temos que ter consciência da nossa importância perante as crianças. Mas nós também temos que ter consciência que os traumas não se constroem apenas na infância. Nós adquirimos traumas e bloqueios ao longo de toda uma vida, perante ou diante ou convivendo com pessoas que têm autoridade sobre nós. Então vamos deixar bem claro, quem é que tem autoridade sobre nós? São as pessoas que nós respeitamos e ou amamos. Amamos. Essas pessoas... Amor e respeito. Essas pessoas têm autoridade, têm poder sobre nós. Então vejam bem, nós também exercemos poder sobre pessoas que nos amam ou nos respeitam. Então há que haver uma conscientização, uma ampliação dessa conscientização de que numa relação de amor, de respeito, de poder, nós temos que ter cuidado com as pessoas. E as pessoas têm que ter cuidado com a gente. Se qualquer um de vocês que está nos ouvindo agora detectar que está dentro de um relacionamento, vocês adultos, tá? Estão dentro de um relacionamento abusivo, ou seja, aquela pessoa que você ama ou respeita está te machucando, está destruindo a sua autoestima ou minando a sua autoestima, questionando seus valores, te deixando insegura, te deixando mal, te deixando com medo, questione esse relacionamento. Seja ele em que sentido for. Aí alguém pode dizer, e se for um relacionamento com pais? Que nós não temos como enterrar, que nós não temos como interromper. Questione, releve, perdoe, ressignifique, mas não permita que aquilo, ao entrar nos seus ouvidos, te machuque. Porque isso tudo tem uma distinção. A criança é indefesa, Neuza, ela não tem como se defender. Então, a responsabilidade dos adultos que cuidam dessas crianças, que cuidaram de nós enquanto crianças, é enorme. Mas
nós temos que colocar os adultos também nessa reflexão. Então, nós temos responsabilidade sobre pessoas que nos amam, que nos respeitam, que têm um laço conosco, que nós temos uma ascensão sobre essas pessoas, e temos que questionar as pessoas que têm ascensão sobre nós. A criança não tem escolha, mas nós temos escolhas. E se for um laço indestrutível, que nós temos que aprender é colocar filtros. Então, existem relacionamentos que a gente tem que romper, encerrar. E existem outros relacionamentos que nós temos que aprender a colocar filtros. Esses filtros serão a nossa proteção, a proteção da nossa autoestima. Ninguém pode decidir sobre a nossa felicidade. Com certeza. Coloque aí para a sua opinião. Não, eu também concordo, Silvânia. Eu acho que se as pessoas não se amam, primeiramente, como vão poder amar os outros, né? Então, para se amar, tem que se fazer respeitar, né? É bem como tu disse. Relacionamentos abusivos, nós não podemos tolerar, nós não podemos aceitar. E se nós temos maturidade para isso, nós precisamos nos libertar disso, se acontece, né? E rever, sim. E o difícil, sim, é quando é com pessoas da família. Isso é bem difícil, mas que nem tu disse, a gente tem que ressignificar, né? Nossos relacionamentos. Uma vez, uma terapeuta me disse, né, que a gente tem que buscar, né, os nossos laços, né? Eu não sei quem é. E aí, não, e a gente tem que fazer isso, né? Buscar os laços novamente, né? Reconstruir eles, resgatar também. Então, eu acho que é por aí. E se não consegue sozinho, eu sempre digo, né? A gente tem que procurar ajuda, que seja de um amigo, de um profissional, mas a gente precisa procurar ajuda. Sempre. Isso mesmo. Como é que a gente significa, né, um trauma e um bloqueio, uma emoção negativa? Como é que a gente se fortalece perante as relações abusivas que não podem ser rompidas, além de colocar filtros, pessoal? E se nós não temos, claro, se nós temos acesso a uma psicoterapia, se nós temos acesso a algumas técnicas que existem por aí, são várias técnicas que podem ajudar. Vamos pensar assim, ó, estamos num momento de pandemia, vamos pensar, nós não temos dinheiro, não tem acesso a um psicoterapeuta, enfim. Não tem acesso à doutora Silvana, diz a Carolina. Então, tá. Existem alguns caminhos que a gente pode tomar. Eu sou adepta eu acho que assim, a técnica da diluição. O que seria a técnica da diluição, pessoal? Tudo aquilo que eu não posso enfrentar, confrontar, me livrar, eu diluo. Como é que se dilui algo que eu quero, que está espesso, que está denso? Colocando água, colocando líquido, diluindo. É isso mesmo. Então, diante de uma dor, diante de um chá com um afago, diante de uma dor do passado que eu queira ressignificar, sabe o que a gente pode fazer para diluir um relacionamento pesado? Buscar relacionamentos leves. Ter outros relacionamentos que vão compensar, que vão diluir aquele relacionamento pesado e negativo. Se eu tenho traumas do passado, eu tenho que diluir pensando mais e focando mais no presente. Se eu tenho coisas negativas, eu vou diluir na negatividade, focando em coisas positivas. É assim que a gente dilui as coisas. E é assim que a gente pode, muitas das vezes, se livrar dos traumas e dos bloqueios sem mesmo a ajuda de um profissional. Então, pessoal, existem muitas formas de nós sermos mais felizes. Nós não temos o direito de sermos felizes, nós temos o dever de sermos felizes. Traumas e bloqueios, nós temos que, da forma mais imediata possível, tentar nos livrar deles. Ninguém merece viver sob o jugo de um trauma, algo que fica sendo repetido todas as noites, todos os dias, na nossa cabeça, no nosso subconsciente, porque isso é o trauma. É aquilo que, a qualquer gatilho, a qualquer instante, aquele medo, aquela sensação desconfortável volta.
e gera sintomas, sensações desagradáveis. Os bloqueios nos paralisam, fazem com que nós não tomemos iniciativas, que nós não busquemos o sucesso com efetividade. Estamos sempre movidos pelo medo, pelo temor. E a tendência é repetir essas atitudes com os outros, né? Que talvez nós tenhamos autoridade. Então, se nós não nos curarmos, a tendência é nós repetirmos essas atitudes, né? É porque, na verdade, o nosso cérebro, o nosso subconsciente, ele funciona muito na defensiva. Aquilo que nos machuca, a gente quer se afastar. Então, a gente busca, usa esses mecanismos de defesa, que a psicologia estuda muito bem, para proteção. Então, se nós não... no mínimo, a gente tenta se afastar. Quando a gente não consegue se afastar, a gente se fecha. A gente vai para dentro da gente mesmo, a gente se isola, a gente entra em depressão. E muitas vezes a pessoa fica anos e anos sob julgo desses traumas e dessas dores emocionais. Então, a gente tem que se sentir liberto, autorizado a buscar pela felicidade. Eu sempre penso assim, Silvana, não somos certos em tudo que fizemos, todo dia nós aprendemos algo novo, né? Todos os dias. Principalmente quando a gente está lidando ali, né, com outro humano, são crianças e famílias, né? Mas se a gente conduzir com o coração e estar aberto ao aprendizado, estar aberto, com os braços abertos para saber acolher essas famílias que estão muito necessitadas de colo, né, de acolhimento mesmo, eu acredito que é o caminho. Que eu tenho várias experiências assim de crianças, já várias vezes eu te falei, né, de crianças difíceis que a gente lida no dia a dia e que a gente conseguindo acolher bem a família, a gente ganha a situação e consegue contornar. É fácil? Não, não é fácil. Mas nunca disseram que ia ser fácil, né? Só que se a gente tentasse com amor, ia valer a pena. Então, eu acho que é por aí, é o caminho. É o acolhimento e o sentimento que a gente tem que botar em tudo aquilo que a gente faz. Para tornar o dia mais leve, né? Existe um idioma universal chamado amor. Amor, com certeza. Quando nós adotamos esse idioma, em qualquer relacionamento, sempre que houver um erro, o amor irá diluir esse erro. Irá compensar. Então, volto a dizer, eu sou adepta da técnica da diluição. Qual adulto que não é capaz de perdoar os seus pais, os seus avós, os seus adultos autoritários da infância, quando ele percebe que tudo foi feito com amor, que tudo foi feito com boas intenções? Então, pessoal, nós falamos desde o início que a gente ia se esforçar muito para que a reflexão não ficasse longa, né? Nós já estamos indo para a final, tá, Neuza? Ótimo. Acho que já valeu a pena. E eu volto a dizer o seguinte, agradeço muito a sua presença, a sua colaboração, agradeço a presença... Eu que agradeço o seu convite. E que fique para todo mundo essa reflexão de que nenhuma autoridade tem o direito de machucar, de destruir uma autoestima ou tirar a vida de um ser, como está acontecendo nessas manifestações aí, a discussão exatamente sobre a vida, o direito sobre uma vida. Então, nós hoje estamos falando, mais uma vez eu vou falar da morte do George Floyd, mas assim, olha, muitas pessoas não tiram a vida propriamente dita, mas tiram o chão, tiram a vontade de viver, tiram a autoestima, tiram a segurança, a relação que a pessoa tem consigo mesma é algo que ela não pode ceder para ninguém, ninguém tem esse direito. Então, pessoal, são vários papéis. Aquele papel, aquela criança que nós temos dentro de nós, que precisa ser resgatada, que precisa ter suas emoções e seus traumas ressignificados. O nosso papel enquanto adultos para as crianças que estão ao nosso redor e que dependem de nós, ou vão depender futuramente de nós.
E para todos os relacionamentos entre adultos, que haja respeito, que haja amor e que as pessoas entendam que, sob qualquer situação traumática, situação de estresse, o subconsciente se abre e a programação entra, e a dor se instala, e as pessoas se judiam, e as pessoas se destroem. Para quê? Por quê? A troco do quê? Vamos optar pelo amor, pessoal. Pela amizade, pelo acolhimento, pela compreensão, pela empatia. Uma palavra tão na moda hoje, mas ainda tão distante da prática real. Nós precisamos praticar muito a empatia, que é nos colocar no lugar do outro. E nós, como professores, né, eu acredito que se for para deixar marcas nos nossos alunos, que sejam marcas positivas, que sejam marcas de alegria, né? Porque eu acredito, né, Silvana, que qualquer trabalho que tu for fazer, qualquer coisa que tu for fazer no teu dia a dia, se não for para tocar o coração das pessoas, não tem sentido. É a linguagem do amor que nós falávamos antes, né? Se existe um papel, né? Se existe um idioma universal, é o amor, e se existe um papel que todos nós deveríamos colocar como dever, é o papel de sermos irmãos, é o papel de sermos queridos, amigos uns para com os outros. Nós podemos fazer tudo errado, pessoal. Nós podemos errar, nos equivocar todos os dias. Mas se a nossa alma for, eu diria, transparente, alimentada por uma energia amorosa, afetuosa, todos os erros serão diluídos, compensados, amenizados. Nós estamos aqui nesse planeta com uma missão, que é a missão da evolução. Mas se nós pudermos evoluir junto com as pessoas, se nós pudermos colaborar para que outras pessoas cresçam com a nossa presença, com as nossas palavras, com o nosso abraço, com o nosso olhar, acho que nós teremos cumprido melhor a nossa tarefa, a nossa missão. Nós não estamos podemos aqui de mais, passagem. Nós não podemos mais ser tão egoístas e tão autoritários, tão soberbos, como temos sido ao longo de toda a história da nossa humanidade. Foi um prazer ter participado. Obrigada pelo convite. O prazer é sempre nosso. Te agradeço demais a presença. E volto a dizer, então, para vocês, se liguem, se amem e amem as pessoas que estão ao lado de vocês. Cuidem das crianças, a interior, que nós carregamos ainda, e que nos dá tantas... Cultivem. A gente não pode negar essa criança interior, a gente tem que acolher essa criança interior, tratar dela, cuidar dos traumas dela, amá-la, né? E cuidar das crianças que estão ao nosso redor e das pessoas que dependem de nós afetivamente. Na noite de hoje eu não poderia escolher outra música, Neuza, que não essa, desse homem maravilhoso, que vai dizer para vocês tudo que nós precisamos ouvir essa semana, e em nome do George Floyd, Milton Nascimento. E eu vou escolher uma estrofe dessa música. Coração de estudante, há que se cuidar da vida, há que se cuidar do mundo, tomar conta da amizade. Alegria e muito sonho, espalhados no caminho, verdes, planta e sentimento, folhas, coração, juventude e fé. Fé na humanidade, pessoal. É isso que eu espero. Que a humanidade dê passos largos na direção da luz e do amor. Uma boa noite a todos e muito obrigada pela presença de vocês todos. Boa noite e obrigada pelo carinho de todos. Obrigada, Neuza. Beijo grande. Obrigada, Silvana. Muito obrigada. Um chá com afago para cada uma de vocês. Sempre. Para aquecer o peito e a alma. E que o Milton Nascimento seja nosso porta-voz nessa noite.
Ora, podaram seus momentos, desviaram seu sorriso de menino. tchau, gente. Quantas vezes se esconder, mas renova-se Nova-se a esperança. nova aurora a cada dia. E há quem se cuidar do broto, pra que a vida nos dê flor.